Muito bem, nós temos aqui o livro do Urian Fancelli. Tá bom. Baumgartner. Baumgartner é nome de casado. É. Peguei depois. Urian Fancelli Baumgartner, ele tem um mestrado duplo na European Studio. Porra, o que foi? O Gordão. É o Gordão que tá quieto. Ele tem um mestrado, ele fez estudos sociais, culturais, ciências políticas e ele tem um forte foco na União Europeia. Ou seja, é um cara top da União Europeia, da Europa, e está lançando esse livro aqui para você, chamado Populismo e Negacionismo. Que é o quê? É o momento que a gente está vivendo. Essas palavras nunca foram tão ditas como populismo e negacionismo. E do que se trata esse livro, meu querido Urian? Urian, tem que olhar para o meu nome algumas vezes para conseguir falar, né? Porque é um pouco diferente. Esse livro, na verdade, ele surgiu da minha tese de mestrado, que eu fiz um mestrado duplo em estudos europeus na Universidade de Groningen, na Holanda, e na Universidade de Estrasburgo. E como parte do mestrado, eu estava trabalhando na delegação da União Europeia em Brasília, que é como se fosse a embaixada de lá. E a minha função principal era acompanhar tudo que acontecia no Brasil e ajudar a fazer os relatórios que eram enviados para Bruxelas sobre política. Como é que ela chama a presidente lá? A bonitona da União Europeia. Úrsula? Isso, Úrsula. Isso. É. E aí eu comecei, eu já estava me especializando sobre populismo. E uma das coisas que estavam muito quentes no Brasil na época, final de dezembro, eram as queimadas na Amazônia. E começou toda aquela confusão com o Bolsonaro e o Macron, e ele xingava a mulher do Macron. E aí eu pensei, opa, esse cara tá negando a realidade, porque até então tinha estudos do INPE, ele demitiu o Ricardo Galvão, e o estudo falava exatamente que quanto mais desmatamento havia, mais havia queimadas. Sim. Então eu pensei, esse cara tá negando a realidade. Sim. O Biden tá negando a realidade agora nos Estados Unidos ou não? O Biden. Eu acho que todo... Você viu que tá queimando? Não tem uma notícia. Eu acho que... Esse que eu acho o negócio. Essa é que é a pega. Pois é. Quem fala a verdade. Você viu que tá tendo de queimada? Alguém tá falando alguma Califórnia, coisa? Califórnia, Meu, Califórnia. tá queimando geral. Estados Unidos não tem um A. Você não vê um A de Estados Unidos. Mas, eu acho que todo político é um pouco negacionista. E eu posso até dar para vocês a minha definição sobre o que é isso. Diga. Mas só para terminar o que eu estava falando antes, aí 3 meses depois, começou a pandemia. Quando o Bolsonaro teve aquela atitude que ele copiou do Trump, de chamar de vírus chinês, tudo aquilo, eu pensei, esse cara tá negando a realidade. E assim, eu já comecei o programa falando mal do Bolsonaro. Mas tudo que eu falo de populismo nesse livro, eu falo do Lula também e do PT, porque não existe... O que é o negacionismo? É você selecionar certos fatos e ignorar outros fatos igualmente importantes com o objetivo final de defender uma ideologia ou visão de mundo. Sim. E é isso que o PT faz quando eles, por exemplo, negam que houve corrupção no governo. Eles selecionam certos fatos. Então, aí já dei minha introdução sobre o que é isso. Sim, eu entendi o que você falou, mas isso aí faz parte de todo político, né? O político que não é populista, que não é hipócrita e que não mente, ele não se elege. Não existe. Isso não existe isso. O cara promete. Só existe no mundo das ideias. Mas liberais, existem graus de populismo, né? Existem graus. Que graus existe populismo? Por exemplo, o Lula é muito populista, muito populista. Qual que é o grau? Dos mais altos. Por exemplo, o Venezuela, o próprio Maduro. Fidel. E aí que eu ia te perguntar, você acha que nós, latino-americanos, gostamos mais de um populista? Ou seja, somos mais tolos de acreditar numa solução do que, por exemplo, os europeus ou os americanos? Sim, na verdade, os lugares onde tem mais populismo hoje são na Europa e América Latina. A América Latina é a terra do populismo, sem dúvida. E um dos motivos aqui é a corrupção e a pobreza, que elas criam um terreno fértil para o populismo prosperar. E o grande problema do populismo é o jeito que ele mexe com as instituições democráticas. Na Venezuela, por exemplo, o Hugo Chávez, ele foi eleito com um discurso anticorrupção. A mesma coisa aconteceu no Equador. Bolsonaro fez a mesma coisa. Usou a Lava Jato como campanha eleitoral. Para depois de eleitos falarem, eu
eu falo em nome do povo, eu vou trazer o poder de volta para o povo. E eles fazem isso dividindo, para provar que depois era mais do mesmo e que a gente está condenado a isso. Urian, mas isso é no mundo inteiro, meu bebê. Isso aí é geral. Na Europa também, é ter o imigrante contra o imigrante. A pauta, né? O cara usa a pauta. A pauta, pega a minoria. Pauta é essa. A pauta é essa. Isso acontece em vários lugares porque o populismo ele é uma ideologia flexível. Ele vai sempre se anexar a uma ideologia hospedeira. No caso da Europa, eles usam bastante o nativismo, que é essa aversão ao estrangeiro, ao imigrante, a tudo que vem de fora. O Lula, o PT, usava muito o socialismo, né? Daí o inimigo deles era sempre as grandes empresas, as elites. Os ricos, as elites. Que no final era com quem eles estavam fazendo negócio por trás, né? E o Bolsonaro usa um pouco do nacionalismo, que é o que muita gente confunde com patriotismo, porque o patriotismo é um amor à pátria, ao país, devoção. Já o nacionalismo ele tem uma característica mais sectária, que é o que divide, demoniza o estrangeiro, é contra o multilateralismo. Mas, então Urian, o problema está aí. Se você me permite, acho que tem um elemento que você deixou de fora nessa tua explicação agora, que é o seguinte, que eu acho que é incomum para todos esses atores políticos que você mencionou, que é esse novo contorno que ganhou o populismo, não só do populismo que era considerado meio que só a política do pão e circo, em troca do assistencialismo eleitoral para poder criar um rebanho eleitoral, mas hoje em dia é a aversão às elites que falam de cima para baixo. As elites nobres, as elites dirigentes, desde das elites financeiras, juntos com as elites midiáticas, artísticas, todas querendo impor de cima para baixo, de forma verticalizada, os padrões de costumes para o povo, e aí tem um atrito e o povo se rebela contra. O que você acha disso? Eu acho que o populismo, assim, na sua grande e principal definição, eu adoto uma abordagem, não vou nem falar em termos acadêmicos, que é a abordagem ideacional, mas a principal característica do populismo está justamente isso no que você falou, o anti-elitismo. É alguém que fala, eu sou a voz do povo e eu vou combater a elite. Só que diferente daquele conceito de elite que tem no marxismo, que é o proletariado versus a elite econômica, aqui é o moral contra o imoral. O populista sempre vai se pintar como moral para combater a imoralidade.